Bom dia a todos. Agradecer a presença, ainda que virtual, aqui de todo mundo. A gente teve um probleminha. Essa madrugada, recebi uma notícia do José Roberto Afonso, teve um problema de família um pouco grave, já equacionado, mas um pouco grave, de maneira que ele não está aqui conosco, mas, ainda que muito short notes, nós conseguimos uma substituição do mesmo nível e temos aqui a honra da presença do deputado Hugo Leal, congressista com destacada atuação nos assuntos da área tributária, que vai, então, colaborar aqui com o nosso papo, não só analisando também as perspectivas jurídicas e a aprovação desse projeto, porque o deputado Hugo Leal é nosso colega, advogado, como também as perspectivas políticas, né? Acho que vai poder nos dar aqui uma temperatura do parlamento, enfim, de como é que estão na prática cada um desses projetos que a gente vai analisar aqui brevemente. Então, agradeço muito a presença aí do deputado Hugo Leal, que atendeu tão gentilmente ao nosso convite. E vou me permitir entrar direto aqui ao ponto. Eu estou aqui com o meu colega Murilo Alevato. Nós vamos fazer uma apresentação inicial dos projetos, assim, muito rapidamente, para não cansá-los. Depois a gente passa a palavra para o deputado Hugo Leal, que vai fazer os comentários, enfim, que entender pertinentes, e depois a gente abre para perguntas e bate-papo, né? Quem da audiência quiser mandar alguma pergunta pode usar aí a ferramenta do Zoom no chat e a gente vai lê-las aqui. Então, eu gostaria de iniciar com uma consideração inicial, assim, um tanto óbvia, né? Mas que a gente está contratando uma dívida talvez inédita no Brasil, né? Hoje de manhã, a equipe do Paulo Guedes já soltou a notícia de que eles mesmos reconhecem que a gente deve ter um PIB negativo de pelo menos 4,5%, enfim, há quem pense que esse número pode ser muito maior. Então, infelizmente, a gente está caminhando um cenário de dívida de curto e longo prazo enorme, pior do que a gente já verifica hoje, né? Acho que a gente pode ter certeza que nós vamos estar olhando para a maior dívida pública da história e não tem muito jeito, né? Eu acho que hoje não há dúvida de que é o momento de despejar dinheiro na economia mesmo, como diz o antigo presidente do FED, não existe ateu em trincheira nem ideólogo em crise, né? Então, o momento é esse, não há o que se fazer, mas eu acho que o dever de casa que fica aqui para a gente é o seguinte: e depois? Como é que o Brasil vai conseguir pagar essa conta, né? Historicamente, o Brasil tem uma dificuldade enorme de cortar despesas, né? Talvez a prova cabal disso seja o debate hoje verificado, no sentido de que, embora todo o setor privado brasileiro esteja pagando uma conta cara, no âmbito dos funcionários públicos, nós estamos num debate ferrenho apenas sobre a supressão do aumento deles. Repare, ninguém está discutindo corte de despesa, né? É como se numa empresa que estivesse aí à beira de uma falência, de uma recuperação judicial, houvesse uma grande discussão sobre aumento dos executivos e dos salários, e não sobre redução de custo, né? Mas o Brasil sistematicamente se recusa a debater esse assunto. Isso é um verdadeiro dogma. Então, se a gente não consegue mexer em despesa pública, e sejamos francos, despesa pública é salário, né? É questão de servidor público, infelizmente, parece resultar inequívoca a premissa de que nós não teremos outro caminho senão um aumento de carga tributária. Como se a carga tributária brasileira já não fosse, enfim, tão severa. Não. Então, a gente separou aqui alguns projetos para comentar rapidamente com vocês nessa comissão. Peço que o Murilo coloque na tela os principais que a gente separou, claro, sem embargo da gente falar de outros. E acho que depois, claro, o deputado vai poder nos dar muito mais uma temperatura, que aparentemente pode acontecer no Congresso, mas eu acharia importante a gente conseguir dar o seguinte: o governo tem dito sistematicamente que não trabalha com aumento de tributo a curto prazo. Isso acho que, pelo menos, é uma boa notícia, né? O secretário Mansueto, o secretário Carlos Costa, até o ministro Paulo Guedes, sistematicamente repetem isso, né? O secretário especial de Fazenda e Economia, Valderi Rodrigues, no Estadão semana passada, textualmente, que a conta da pandemia não será paga por aumento de impostos. Então, é muito bom a gente saber que não há, em princípio, uma disposição para fazer isso.
Mas a provocação que eu faço é o seguinte: ainda que o governo não queira aumentar tributos, e o Congresso entregar de bandeja, né, embalado aí com uma fita bonita, rosa, um projeto de lei qualquer de aumento de tributo, será que o presidente vai vetar? Então, essa é uma dúvida importante. Quer dizer, a gente tem que tentar entender esse contexto, não só a partir do que o governo diz que quer, mas também a partir do que, eventualmente, o governo aceita e que o Congresso produza, né? E aí, alguns outros fatores rápidos nessa equação, né? Primeiro, o exemplo mundial, no mundo inteiro, todos os países que foram afetados pela pandemia agiram rapidamente no sentido de oferecer redução de carga tributária. Aqui um resumo rápido, claro, depois a gente disponibiliza isso para vocês, mas lembrando que, até agora, a única coisa que o Brasil fez foi postergar, diferir alguns vencimentos e reduzir o IOF crédito, nada mais. Então, quer dizer, praticamente nada foi feito no Brasil em termos de redução de carga tributária. Também acho que nós não podemos esquecer que esse debate ele vem embalado no tema da reforma tributária, né? E aí eu acho que a presença do deputado Aguilar aqui conosco é particularmente feliz porque ele é membro da Comissão Especial de Reforma Tributária e também poderá nos relatar como fica esse assunto. Porque o que a gente vê hoje é que há inúmeras discussões sobre ideias, acho que entrou uma outra, sobre ideias em termos de tributação, mas descoladas da reforma tributária. Então, eu acho que a gente também tem que se preocupar com isso. Quer dizer, não dá para a gente tentar introduzir assuntos esparsos, dividendo, grandes fortunas, empréstimo compulsório, descolado da reforma tributária, né? E a gente precisa voltar a tocar essa pauta de reforma tributária. Acho que ontem à noite, curiosamente, o deputado Rodrigo Maia, inclusive, coloca aquele outro slide, por favor, Murilo. O deputado Rodrigo Maia voltou a falar de reforma tributária, um dado relevante, né? Disse que pretende evoluir com a reforma mesmo aí nesse período de pandemia. Vocês veem que essa anotação aí à esquerda é de ontem à noite dele, né? E a reforma tributária, só para lembrar e atualizar quem eventualmente não esteja por dentro disso, hoje nós temos duas propostas em trâmite no Congresso Nacional, a PEC 45 na Câmara dos Deputados e a PEC 110 no Senado. São propostas que têm uma relativa semelhança, aliás, há outras propostas, né? Mas me parece que ninguém as leva muito a sério. Depois peço que o deputado me corrija se estiver errado. Né? Acho que a seriedade é encontrada nessas duas propostas que, recentemente, não é isso, deputado? Que presentemente se encontrou sob análise do Congresso através de uma comissão conjunta, mas as duas têm, vamos dizer assim, como espinha dorsal, uma coisa semelhante, que é a adoção do IVA, do Imposto sobre Valor Agregado Brasileiro, chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Eu acho que ambas aspectos têm muitas peculiaridades, eu não quero cansá-los falando isso agora, depois a gente pode voltar ao tema se for necessário, mas o fato é que me parece razoável que algumas dessas discussões sejam travadas no bojo da reforma tributária e não descoladas, ainda que nesse momento de pandemia. Né? Então, adentrando aí as propostas em si, eu acho que uma destaque e acho que gera alguma preocupação é um empréstimo compulsório, né? O empréstimo compulsório, e aí o comentário é inevitável, embora possa não ser muito agradável, a verdade é que esse é um momento de manual para a criação de empréstimo compulsório, né? O empréstimo compulsório é uma espécie tributária destinada para momentos de calamidade. Estamos todos diante de uma, né? E, aliás, eu espero que não voltamos a viver uma outra dessa. Mas o fato é que o momento é um momento, um exemplo raro de adequação para a criação de empréstimo compulsório. Claro, a gente deve discutir outras coisas, né? Em primeiro lugar, eu acho, a conveniência do momento de tributo agora, e também não podemos esquecer a experiência tributária brasileira com o empréstimo compulsório, né? Todos os últimos criados, automóvel, câmbio, passagem aérea e Eletrobras, simplesmente nunca foram devolvidos, né? Diz o Delfim Neto que, só falando sobre o empréstimo compulsório, que é verdade que quem dá aos pobres empresta a Deus, no Brasil quem empresta ao fisco diz a Deus.
porque esse dinheiro não volta, né? Então, a gente tem, acho que são tipos de preocupação que tem que estar na mesa quando a gente fala de empréstimo compulsório. Esse projeto, em trâmite na Câmara, o 34, ele tem, diria, as seguintes peculiaridades. Em primeiro lugar, uma coisa para a gente prestar atenção, o empréstimo compulsório ele não se submete à anterioridade. Então, se criado, ele será cobrado imediatamente. Ele tem como perfil a eleição de base de cálculo de pessoas jurídicas com patrimônio igual ou superior a 1 bilhão, especialmente instituições financeiras. O que nos parece, com todo respeito, tirar um pouco a seriedade do projeto, é a base de cálculo. Há uma cobrança, previsão de até 10% do lucro líquido das empresas apuradas no exercício anterior, ou seja, em 2019. Ora, evidentemente, a gente está diante aqui de um exemplo clássico de violação ao princípio da irretroatividade, né? O tributo não pode eleger como base de cálculo a riqueza do ano anterior, em primeiro lugar, porque isso é, evidentemente, inconstitucional, e ainda que assim não fosse, resta clara aqui uma importante lógica, né? Porque esse lucro de 2019 pode ter sido distribuído para o acionista, pode ter virado prejuízo em 2020, pode ter sido um motivador de alguma aquisição. Enfim, lucro de 19 não se tributa no ano 20. Né? Então, esse é um alerta que eu faço. Acho que embora o momento seja eventualmente propício para, em tese, para o empréstimo compulsório, o projeto é muito ruim, né? Sobretudo nesse particular da anterioridade. Ainda em termos de empréstimo compulsório, pode passar, por favor, Murilo? Ainda em termos de empréstimo compulsório, vocês podem ver que a gente tem diversos outros projetos. Eu não vou detalhar cada um deles aqui para não cansá-los, né? Mas o que a gente faz é eleger para comentar o projeto que está mais adiantado e depois listar todos esses outros que têm aí pequenas variações, mas são todas sobre o mesmo tema, né? Além do empréstimo compulsório, um outro assunto que ganha muita força nesse momento de crise, e, aliás, isso sempre acontece em mais ou menos toda crise, é o imposto sobre grandes fortunas. Né? A questão do imposto sobre grandes fortunas, vocês sabem, está previsto na Constituição, né? O primeiro projeto desse sentido, inclusive, foi do Fernando Henrique Cardoso, na época que ele era senador da República, né? Mas é uma normativa constitucional que nunca foi regulamentada, ou seja, há a previsão, mas não existe ainda o imposto, e sempre quando esse assunto entra em pauta, a primeira discussão é a definição de o que é uma grande fortuna. Né? Esse projeto elege como grande fortuna patrimônio excedente a 20 milhões de reais, seja no Brasil, seja no exterior. Né? E esse tributo, embora ele tenha um apelo social muito grande, enfim, e a prova disso é que ele é sempre lembrado por parlamentares mais ligados à esquerda, ele tem problemas operacionais graves, e isso foi visto no mundo inteiro. Né? Talvez o principal exemplo seja a França, né? Que criou um imposto desse e um êxodo enorme de cidadãos para a Bélgica, né? País vizinho. E uma boa parte disso deve ser atribuída à conclusão óbvia de que justamente esse capital é que é móvel. Né? Quer dizer, quem tem muito capital tem mobilidade, né? Ao menos em tese. Então, fica muito fácil, né? Para quem detém, via de regra, para quem detém esse capital, e virar não residente, dar saída fiscal e passar, enfim, pelo menos mais de meio ano fora do Brasil. Um outro problema desse projeto, né, embora ele esteja bastante badalado, mas um outro problema dele que a gente vê é o seguinte: há uma identificação objetiva do contribuinte da base de cálculo. Por exemplo, os valores que estiverem no fundo de investimento serão captados ou não? Porque, mal bem, o fundo tem personalidade jurídica. E se tiver numa empresa offshore, aí o patrimônio não é do contribuinte, é da empresa offshore. Mas e se for num trust? E se o trust for irrevogável? Tem dezenas de variáveis que, infelizmente, vão acabar frustrando a arrecadação. E a própria Unafis prevê que a arrecadação será relativamente baixa, alguma coisa entre 30 e 40 bilhões, quer dizer, metade do que foi, por exemplo, a repatriação. Né? Então, é um tributo que estimula a fuga de capitais, de dificílima fiscalização e que tem uma série de outros problemas operacionais que também não vou me alongar aqui para não tomar muito tempo de vocês, mas a conclusão não é muito fácil e é um tributo que não deve
resolver muita coisa, né? Há outros projetos a exemplo do depois que vai o piloto, vem uma série de outros projetos nesse sentido. Outros, atualmente não vamos detalhar cada um deles, porque eu acho que não há tempo, né? Em termos de contribuição social do lucro, muito rapidamente, há também projetos novos, sempre mirando nas instituições financeiras, né? Esse é o mais adiantado, o 911 está no Senado, que aumenta para 50% a contribuição das instituições financeiras, e acho que isso vai um pouco no embalo daquela compreensão de todo mundo de que banco tem muito dividendo e banco deveria ser sobretributado. Mas sem entrar no mérito disso, só uma observação técnica, né? O que a gente precisa ter é alíquotas progressivas de acordo com o lucro das empresas. Não interessa se é banco, se é mineradora, se é empresa de varejo. O que é razoável é que quem tenha mais lucro tenha uma alíquota maior de contribuição social do lucro. Não dá para fazer a eleição ex ante de determinado setor e pressupor que ele será muito mais lucrativo que outros, né? Então, a única crítica que a gente faz aqui é essa. E aí, há outros projetos desses também, mas um pouco atécnicos. Né? Por exemplo, tem um do senador Ciro Nogueira, que eu explico muito, mas colocando a base de cálculo sobre 100% da receita, né? Claro, se é uma contribuição sobre o lucro, o próprio nome diz, ela não pode ser sobre a receita, muito menos a base de 100%. Mas a gente comenta porque, claro, o deputado vai poder esclarecer a gente daqui a pouco sobre isso, mas comenta-se muito que esse é um projeto que teria alguma chance de vingar, né? Então, indo em frente, a gente tentar aqui estar dentro do tempo, em termos de imposto de renda, acho que a maior preocupação, acho que de muitos aqui que nos escutam agora, é a questão do dividendo, né? Então, vocês sabem, muito dito, o Brasil é um dos poucos países do mundo que não tributa dividendo. Eu só queria que a gente visse esse assunto como um filme e não como uma foto, né? Por muitas palavras, não há problema nenhum se tributar o dividendo se houver a correspondente redução da tributação corporativa, né? Em outras palavras, se a gente trocar hoje a tributação corporativa de 34 para um dividendo, por exemplo, de 20, uma tributação de pessoa jurídica de 20 e o dividendo de 14 ou 15, tudo bem, continua 34. Então, a questão aqui acho que ninguém é contra a tributação do dividendo, mas o que precisa é que ela venha acompanhada da necessária redução da tributação corporativa. O que não dá é para criar uma alíquota adicional de 15 para somar com os 34 já existentes e a gente chega a 49, porque aí, evidentemente, a tributação ficará alta demais. Então, com relação ao dividendo, eu queria colocar essa premissa para a gente avaliar aqui depois, que é a seguinte: é inevitável que haja redução da tributação corporativa se ela for aprovada, né? E acho que o problema aí se coloca no seguinte sentido: se a gente reduz imediatamente, por exemplo, a corporativa para 20 e cria uma tributação de 14, continua dando 34, só que nesse caso 24 mais 14 não é igual a 34. Por quê? Porque as empresas não vão distribuir todo o lucro oferido, evidentemente. Então, a tributação sofrerá uma queda. Então, me parece que o desafio aqui é criar mecanismos para que 20 mais 14 não reduzam a arrecadação. Ou seja, 20 mais 14 continue gerando a mesma tributação que geraram os 34. Esse é o ponto. E acho que a gente tem que ter muita atenção aqui para que, infelizmente, os projetos que prevêem a recriação da tributação de dividendo, revogação da isenção, sem a necessária redução da tributação corporativa, não sejam aprovados. Aí seria o caos. E um outro ponto também que a gente chama atenção é o seguinte: esses projetos, mesmo, e vamos ver isso já, mesmo quando eles falam da redução, ninguém toca no presumido. Então, quando a gente está falando da redução, o cenário base de redução é sempre 34. Mas é preciso lembrar que quem está no presumido já não paga 34. Então, o que eu defendo, até escrevi um artigo com o nosso amigo Zé Roberto Afonso sobre isso, é que a fórmula do tributo, do presumido, né, que não é tributo, é modalidade de cálculo, reproduz eventual redução. Ou seja, se a tributação corporativa cair de 34 para 20, com a criação correspondente,
a fórmula do presumido necessariamente tem que sofrer esse ajuste. A impressão que eu tenho é que ninguém se lembra de quem estava presumido quando existe esse debate. E no Congresso, eu acho que são dois projetos que é importante a gente chamar atenção. Né? O primeiro deles é esse 2015, 2019, relatado hoje pelo candidato Brasil. Mas esse projeto, vocês verem ali a tabela que a gente colocou na tela, ali há uma escala de redução, né, da tributação corporativa. Né? Há uma escala, às vezes um pouquinho mais cara do que está hoje, mas há uma escala, quer dizer, eu acho que seria uma coisa que daria para a gente debater. Mas o problema está no slide seguinte, né? Um outro projeto em trâmite hoje, que é o 1952, do senador Eduardo Braga, relatado pelo senador Jean Paul Prat, que esse não prevê a redução da tributação corporativa, ou ao menos não totalmente, nos levando, em termos práticos, para uma alíquota de 44%. Aí eu acho muito grave. Né? Quer dizer, isso é uma coisa que a gente tem que resistir e tem que lutar. Esse projeto já entrou em pauta várias vezes para ser votado. Acho que é uma preocupação nossa, acho que é uma coisa que a gente tem que ficar com isso em vista. Né? Pode passar aí, por favor, Murilo? Isso aqui é uma tributação, só um comparativo de tributação com os outros países, mas depois a gente pode disponibilizar para vocês. E aí... Você quer tocar essa parte, Murilo? Claro, com prazer. Além da tributação sobre dividendos, né, que vem sendo uma medida reiterada praticamente em toda a legislatura, desde que eles foram isentos lá por volta da década de 90, tenta-se tributar de novo os dividendos. E os fundos de investimento também seguem a mesma linha, ou seja, há diversas propostas. Como é que acontece hoje a tributação dos fundos de investimento? Os fundos fechados, só há tributação quando se distribuem os rendimentos, isso quando o fundo é encerrado. Então, em 2017, já no governo Dilma, houve a proposição de uma medida provisória que pretendia tributar os fundos de investimento, ainda que não houvesse qualquer distribuição, pelo mecanismo que já se aplica nos fundos abertos, que é o Come Cotas, que é uma tributação periódica que acontece em maio e novembro de cada ano. Há uma tributação, então, sobre esses ganhos periódicos. Essa MP não foi aprovada no Congresso. Em outubro de 2019, todo mundo foi surpreendido por uma MP que falava sobre abono natalino do Bolsa Família, né? Ou seja, não tinha nada a ver com o fundo de investimento, mas houve uma emenda, que foi aprovada essa emenda, que já impunha a tributação novamente sobre os fundos de investimento. E a grande coisa, a questão também é que para os FIPs, né, que são o principal mecanismo de investimento em participações, né, eles passariam a ser tributados sobre os ganhos que fossem auferidos, independentemente da distribuição para seus cotistas, no momento em que houvesse uma compra e venda aí, de participação. Essa MP não foi convertida em lei tampouco, então isso representou novamente um alívio para os contribuintes, mas o fato é que há uma PL, inclusive já houve pedido de urgência, que pretende tributar os fundos de investimento nessa mesma linha. A grande questão também, aqui de novo no tema de irretroatividade, que havia sido levantado pelo Bichara, é que ele pretende, que esse projeto de lei pretende tributar os ganhos do passado que nunca foram tributados diante da não distribuição das cotas. Ou seja, todos os ganhos, desde que o fundo foram constituídos até o momento da conversão em lei, passariam a ser tributados, denominado carrego, né? Então, entendemos que, nesse ponto, aí sim haveria uma violação do princípio da retroatividade que deveria ser questionada. Mas entendemos que, diante da pandemia e da necessidade de recursos aí que haverá no final, é uma proposta que teria, sim, umas certas chances de êxito. Outra também extremamente conhecida e proposta em todas as legislaturas é a tributação, a finalidade, a revogação da dedutibilidade do juros de capital próprio. De uma forma bem rápida e resumida, qual foi a ideia do juros de capital próprio? Antigamente, antes do advento do Plano Real,
todas as demonstrações financeiras da sociedade elas eram corrigidas monetariamente. Porque havia esse problema de inflação, para não ter perda de dinheiro no tempo. E com o advento do Plano Real, a correção das demonstrações financeiras foi revogada. E de forma a manter os investidores estimulados a investir em capital, a investir em participação, foi criado esse mecanismo de forma que eles ainda fossem remunerados por um juros que seria a TJLP. Então, essa foi meio a contrapartida. O governo, na época, tinha medo que, com a finalização da correção das instruções das demonstrações financeiras, as pessoas fossem retirar seu capital. Agora, hoje em dia, que a inflação, digamos, está contida, atualmente muito baixa, não existe muita justificativa para a manutenção do juros sobre capital próprio, né? Inclusive, esses juros sobre capital próprio, a nível internacional, se transformam num mecanismo de planejamento tributário. Por quê? Porque para o Brasil, para a pessoa que distribui, isso é tratado fiscalmente como juros dedutíveis. E para o país, para a empresa que está recebendo isso, é tratado como um dividendo não tributável. Isso é chamado de um instrumento, um mecanismo híbrido, que tenta se combater ultimamente bastante pela OCDE, que o Brasil quer fazer parte, né? Então é muito provável que haja uma pressão, inclusive, que esse mecanismo JCP seja revogado e, ao mesmo tempo, já geraria mais receitas para a arrecadação federal. Só uma observação quanto ao JCP, isso é uma coisa que a gente tem lutado há muito tempo para defender a manutenção, mas, como o Murilo falou, está uma luta cada vez mais difícil, sobretudo depois que o regime do JCP brasileiro foi expressamente usado como exemplo do que os países não devem fazer no relatório BEPS, né, o Base Erosion and Profit Shifting. Então, ficou uma luta mais difícil. Mas é importante a gente lembrar que, em função da pandemia, talvez o JCP ganhe uma sobrevida, né? Porque o que a gente tem visto é que, a despeito da redução dos juros, tem havido uma dificuldade muito grande de se acessar o crédito ainda na ponta, né? Então, não deixa de ser recomendável que a gente crie mecanismos para que os acionistas capitalizem suas empresas, né? Confiem nos seus negócios, né? Então, eu acho que o JCP, pelo menos, tem um argumento racional para ganhar uma sobrevida, né? Sem dúvida, até porque, né, nesse caso, estaria se assegurando remuneração ao acionista, independentemente da existência de lucros, né? Porque mesmo que a sociedade tivesse em prejuízo, o acionista, que alguns deles até precisam desses recursos para sobreviver, eles teriam asseguradas pelo menos uma remuneração de juros, né? Que é a TLP. De fato, é um mecanismo que poderia estimular esse tipo de investimento. E outra questão também que acreditamos que em algum momento vai ser proposta, aprovada ou não, é a tributação dos lucros auferidos por empresas no exterior que são detidas por pessoa física. Hoje em dia, para pessoas jurídicas que têm participação no exterior com controle, ao final do ano calendário, independentemente do controlador no Brasil ter dividendos distribuídos para si, os lucros auferidos no exterior devem ser submetidos à tributação do Brasil. Quando essa lei foi aprovada em 2014, houve a proposta, essa medida provisória foi proposta no governo Dilma também, foi proposto que isso fosse aplicado às pessoas físicas que tivessem empresas em paraísos fiscais ou países de tributação favorecida, regime fiscal privilegiado, que é a maioria, né, que são países que não tributam a renda. E isso não foi aprovado. O próprio Congresso contrariou, vetou essa medida. Contudo, a Receita Federal, depois do período da repatriação, né, ela tem reiterados estudos sobre qual é a lucratividade, qual a quantidade dos recursos mantidos no exterior, de modo que ela já tem um cálculo de quanto que isso poderia gerar arrecadação. Então, não seria nenhuma surpresa que, em curto a médio prazo, fosse proposta uma medida que as pessoas físicas que detêm participação no exterior fossem tributadas ao final do ano calendário, independentemente de qualquer distribuição para o Brasil.
E outros projetos de lei que também podem vir a ser aprovados, alguns que já foram propostos, nem todos estão em estágio muito avançados, mas são projetos muito interessantes, são, em primeiro lugar, o projeto cujo proponente faz a honra de estar aqui presente com a gente, é o projeto que trata sobre ganhos de capital. Qual a ideia desse projeto? A ideia desse projeto é que todos os contribuintes que têm os bens na sua declaração avaliados a valor de custo, possam trazer eles a valor de mercado, ou seja, um imóvel que a pessoa registrou a 1 milhão, hoje vale 3, a pessoa leva esse valor a mercado a 3 milhões e tributa o ganho de capital a 10%. Qual a vantagem para o contribuinte? O contribuinte ele leva esse valor de mercado e se um dia ele for vender, o custo de aquisição para fins de determinação de ganho de capital será muito menor, porque ele vai ter tributado 10 e não 22,5 sobre tudo. E para os cofres públicos, a grande vantagem é que assegura-se uma arrecadação sobre um ganho que talvez nunca seja tributado. Não há certeza que a pessoa fez. Desculpe interromper, mas uma coisa importante para a gente lembrar, isso seria facultativo, né? Então, por isso que esse é um raro exemplo de lei tributária ganha-ganha. O contribuinte faz se quiser, traz o bem a valor de mercado ou outro valor qualquer, se ele quiser, e tributa se ele quiser. Já a União vai antecipar uma receita sobre um fato gerador que pode nem existir, o contribuinte pode não vender o bem, né? Então, sobretudo no momento desse de crise, eu acho que essa é uma ideia extremamente feliz de uma tributação que é ganha-ganha, o que não é normal, né? Então, a alíquota seria reduzida durante um certo período, o contribuinte que quiser, que tenha em mente um evento de liquidez, atualiza o valor do bem, vende e a União antecipa uma receita muito importante, né? Perfeitamente. E na medida em contrapartida das medidas de aumento de tributação também, o que se discute muito é o ITCMD, né? Porque a nível mundial, o Brasil é um país que tributa muito baixo as doações. A gente, quando fala em Estados Unidos, está entre 20% e 30%, enfim, há uma tributação muito alta. E a do Brasil ainda, a transmissão, causa-mortes e doação é 4% até 8%. O Rio de Janeiro já tem a máxima de 8%. São Paulo propôs nas últimas semanas o aumento também progressivo até 8%, é uma medida aí que a gente está com toda atenção e, sem dúvida, divulgará em caso de alguma novidade. E há a possibilidade, já há um projeto de resolução do Senado, de aumentar a alíquota máxima, que hoje é 8%, para 16%, de forma a aumentar a arrecadação sobre um fato que hoje em dia arrecada-se muito pouco, né? E na PEC 110, que está sendo discutida no âmbito da reforma tributária, que no momento encontra-se parado, até a ideia de federalizar, de tornar o ITCMD federal, ainda que venha a ser repartido entre os estados, né? Mas como forma de aumentar e tornar a tributação mais regular e mais alta nesse sentido. E outra possibilidade, né, que inclusive já foi objeto de algumas propostas legislativas, nós acompanhamos bastante esse tipo de proposta, todas elas encontram-se em estágio inicial, e quando dizemos estágio inicial, são que apenas foram apresentadas, ou seja, não foi colocada em pauta, nem houve nenhuma deliberação mais expressiva, ou apresentado pedido de urgência, são os parcelamentos que ocorrem sempre periodicamente, né, em 5 anos, 10 a 10 anos. É bem verdade que ultimamente não tem havido parcelamentos com grandes reduções de multa e juros, né, como eram os anteriores, mas há uma expectativa, especialmente por parte dos contribuintes, que venha a ser editado um parcelamento com regras mais benéficas, mais generosas para os contribuintes que vão ter dificuldade de arcar com suas obrigações tributárias por conta da pandemia do Covid, né? Só colocamos, a título exemplificativo, 2 projetos, um que garantiria, por exemplo, uma redução de 70% das multas de mora, né, e de 100% dos juros, e outro, inclusive, que reabre um parcelamento que foi concedido em 2009, o famoso refis da crise, né, que ele reduzia também bastante, 40% multas isoladas,
também reduzir encargos legais. Então, espera-se que em algum momento possa ser editado um parcelamento. Sabemos que hoje há uma transação, existe a possibilidade dos contribuintes parcelarem, mas o que se observa é que as regras ainda são muito tímidas em relação a benefícios. Então, espera-se mais uma vez que as próximas regras sejam um pouco melhores. E, rapidamente, só para finalizar, há outras PLs que elas estão muito em linha com o que os contribuintes vêm litigando na justiça. Os contribuintes já vêm pedindo no judiciário, com algum sucesso ou não, e que são objetos de propostas legislativas. Por exemplo, há um 584 que fala da redução de IPTU durante o estado de calamidade pública. Eu entendo, minha opinião é que essa medida é muito razoável, né? Porque o IPTU, de acordo com a legislação civil, a propriedade sobre o imóvel é o direito de usar, fruir e dispor. Nesse período de pandemia, que os estabelecimentos comerciais então estão em lockdown, o contribuinte não tem direito nem de usar, nem de fruir, né? Nem de gozar do imóvel. Então, o direito de propriedade não estaria sendo plenamente garantido, de modo que uma tributação que incide sobre a propriedade poderia ser relativizada. Outra proposta também que os contribuintes vêm pleiteando é a suspensão de pagamento de parcelamentos, em virtude da ausência de caixa nesse período. Outra coisa também é que se retire a trava para compensação de prejuízos fiscais. Hoje em dia só pode se compensar até 30% nesse período fosse total. É que se possa dar em bens em pagamentos para fins de quitação de dívidas tributárias. Isso também foi objeto de diversos pedidos, como saiu no valor, a quantidade de pleitos judiciais nesse sentido é enorme, que se possa substituir a penhora em dinheiro, os depósitos judiciais, por seguro-garantia, de modo a assegurar a caixa para as empresas arcarem com suas obrigações tributárias ou outras obrigações trabalhistas. E, por fim, a revogação da substituição tributária para frente, né, que é a tributação antes da ocorrência do fato tirador, já que o fato tirador, nesses casos, as vendas não vão ocorrer conforme se espera, já que há uma queda no consumo em virtude da pandemia. E o imposto de saída é uma medida que pode vir a ser, em outros países também vem sendo apresentada, que é a possibilidade das pessoas que vão, caso haja uma fuga de capitais, proponha-se um tributo sobre os ganhos auferidos até a fuga de capitais, como forma de evitar que as pessoas venham a se repatriar, como tem ocorrido aí nos últimos meses. E com isso a gente encerra, então, a principal exposição de que deve estar por vir, né? Como o Bichara gosta muito de falar, tudo pode acontecer, inclusive nada. Então, nesse momento, acho que é muito bom passar para o Hugo Leal para nos passar essa ideia de como é que as coisas têm acontecido, quais são as expectativas no nosso parlamento. Hugo, desculpa. Acho fechado, Hugo. Está fechado, desculpa. Vocês são interessantes porque eu posso falar de advogado, porque eu também sou advogado. Vocês vão montando uma série de minas, vão espalhando, depois falam assim, agora você atravessa, quem é que vai fazer isso? É fácil, isso é uma relação de amizade, só quem tem amizade. Bom, deixa eu dizer aqui bastante claro, agradecer mais uma vez a oportunidade, Bichara, Murilo, de nós estarmos conversando sobre esse tema. Eu tenho realmente uma atenção muito voltada para essa questão tributária, tanto que sou também membro titular dessa comissão especial, né, da comissão especial que analisa as duas reformas que estão em tramitação, e essa realmente, a 45 e a 110, PEC, são essas que são a referência, a principal referência que nós temos para o debate. A comissão especial foi instalada, nós apresentamos um requerimento para a oitiva de um conjunto de pessoas, de doutrinadores, de estudiosos, inclusive o doutor Luiz Gustavo Bichara também, o professor José Roberto Afonso, aquelas pessoas que têm, né, lidado no dia a dia. Então, eu quero deixar claro que se há uma situação que é prioridade, inclusive dos dois presidentes dos parlamentos, tanto o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quanto da Câmara, Rodrigo Maia,
é a questão da reforma tributária. Se era importante antes, já sempre foi importante a consolidação dela, muito mais agora, muito mais agora. Então, veja, os projetos que foram trazidos, vamos fazer uma divisão, que eu acho que aí todos nós vamos entender, os projetos que tinham antes da pandemia e pós-pandemia. Nada será igual o mundo, né? Não é diferente do Brasil, nada será igual que era como foi antes. Então, existe sim essa perspectiva, existe sim uma análise um pouco mais, eu diria, cuidadosa, tanto que você veja que muitos desses projetos houveram tentativas de colocar ele nesse momento, que não é o momento. Nós estamos aqui numa situação ainda muito complicada do ponto de vista econômico, do ponto de vista até mesmo das relações pessoais. Então, qualquer tema que possa fazer uma ação nesse sentido, inclusive com relação à tributação de grandes fortunas, como foi tentado, tributação de dividendos, esses temas, em princípio, têm sido, vamos dizer, discutidos ou debatidos de forma distante, mas não fazem parte hoje de uma pauta prioritária da casa. Não é. Agora, veja, vamos fazer uma fotografia da realidade, como disse o doutor Bichara, e depois complementado pelo doutor Murilo. Qual é o momento agora? A gente costuma dizer aqui que agora é o momento do gasto, do investimento. E a relação dívida-PIB vai aumentando cada vez mais. O que era 75%, hoje já está quase 90% e provavelmente isso vai passar. Por quê? Nós estamos com déficit. Qual é o déficit que está sendo previsto para esse ano? E na faixa de 4% a 5% do PIB, de déficit. Então, isso é uma questão que nós já estamos, assim, desde 2015, num processo de déficit para poder estabelecer um controle fiscal mais efetivo. E agora, a principal preocupação é salvar vidas. Houve um aumento, sim, um aumento desse déficit, um aumento desse desequilíbrio fiscal, é nítido isso. Pode ser que o déficit seja, que hoje estava em média, na faixa, né, como meta do ano passado para esse ano, em torno de 120, 130. Nós podemos chegar a quanto? A 300 bi? A 400 bi? Então, nós estamos ainda num ambiente de definição. Definido, né, vamos partir aí do princípio que as coisas comecem a voltar à normalidade no mês de julho ou agosto, quando as coisas começam a atividade econômica. Ou seja, como é que nós vamos recuperar? Não resta dúvida que aí nós temos que seguir, e isso eu tenho ouvido nos debates com os parlamentares, com as lideranças, inclusive do próprio governo, que vamos ter que seguir pelo menos em 3 linhas, né? Basicamente em 3 linhas, em 2 linhas que nós já conhecemos. Uma é o aumento do déficit, o aumento dessa despesa pública, que será inevitável, que é o momento do investimento. Então, como é que você controla? Esse aumento de despesa já é inexorável, é o que está acontecendo. Outro é o controle fiscal. Como é que você vai fazer controle fiscal no momento que você precisa de investimento? Especialmente nessa questão da área da saúde ou até mesmo de recursos para poder não deixar a economia ficar estagnada, seja empréstimos e outros tipos de financiamento. Ok. E o outro é a questão do aumento de tributos, ou pelo menos uma equalização desses tributos. E é natural, né? E por isso nós temos 513 deputados, a Câmara é plural, que representa a sociedade, nós temos muitas ideias, e essas ideias surgem na tributação de bancos, na tributação de dividendos, na tributação de grandes fortunas, na tributação... me parece assim, que é o momento que a pessoa está com algum tipo de sintoma de uma doença qualquer, que não é especificamente Covid, e ela vai lá e toma um primeiro comprimido. Mas não necessariamente aquilo vai atenuar a doença que a pessoa tem. Então, eu acho que a análise que nós temos que fazer, e pelo menos é o meu aspecto, é o que eu defendo sempre, é uma análise sistêmica. Então, precisamos, sim, continuar numa linha de controle desse déficit fiscal? Sim, será inevitável.
temos condições de fazer a redução dessa máquina pública, é muito resistente, porque quem define máquina pública, executivo, legislativo e judiciário, que são exatamente a máquina pública. Como é que você vai pedir para a máquina pública se, ao diminuir? Você vai para o SPA. Né? Vai para o SPA a máquina pública, você vai ter que diminuir. Para ele mesmo assim. Há uma necessidade de uma grande conscientização para que essa máquina pública entenda isso. E às vezes é difícil, é resistente, as corporações, quem mais atua hoje no Congresso são corporações. Então, é difícil, mas não é impossível, até porque nós já estávamos, né, antes do período de pandemia, nós estávamos já caminhando para isso. Então, alguns setores vão ter resistência, mas o déficit vai ser tão, acho que tão absurdo, tão grande, né, numa dimensão que nós não conhecemos, que isso vai ser inexorável também. Essa questão do controle da máquina pública vai ser inexorável. Só que o controle da máquina pública vai ter um limitador. E outra questão é como é que nós vamos reduzir esse déficit com o controle da máquina pública e qual outra saída? A outra saída, aumento de carga tributária. Mas como é que você vai fazer aumento de carga tributária num momento como esse em que a economia precisa desenvolver? E nós já temos um patamar acima do que tem no cenário mundial. Perfeito. Então, aí que eu falo que nós temos que priorizar, e aí o força, as discussões, ao invés de ações pontuais, dessa discussão dos projetos que foram trazidos aqui, vamos então, primeiro passo, primeiro ponto, vamos defender a retomada imediata da questão da reforma tributária. Eu acho que essa é basilar. A partir dela, desses dispositivos, dessas discussões constitucionais que nós estamos tendo, aí sim, com uma visão sistêmica, nós podemos atuar, agir nos outros parâmetros. Porque senão nós vamos começar a combater, vamos tentar combater com pequenas ações, que podem ter até alguma repercussão, mas sistemicamente não vai atender ao paciente que está nessa situação de totalmente contaminado aí, leia-se o déficit fiscal, o déficit que o país vai ter agora no final do ano. Não é, obviamente, não será um privilégio só do Brasil, mas, de qualquer forma, nós que já estamos acostumados com algum tipo de déficit, nós vamos ter uma coisa que seria 4, 5, 6 vezes maior. Então, veja, o Murilo, Bichara e aos nossos telespectadores aqui deste canal. Eu quero demonstrar a vocês a relação de projetos que vocês colocaram. Ela é uma relação real, mas veja, nós temos, como eu falei, 513 parlamentares que representam a sociedade, que representam segmentos, que falam com os seus eleitores. Nós temos aqui dentro da Câmara, diferente do Senado, que representa os estados, representações de várias entidades. Então, as pessoas têm direito, e isso é o papel do parlamentar, de apresentar suas propostas. Cada uma delas, né, se for um projeto de lei ordinário, que a gente chama de modificação ordinária, um parlamentar, e como foi o meu caso, dessa questão do rendimento, da questão do rendimento do imóvel, lá, esqueci o... Ganho de capital. Ganho de capital, exatamente, desculpa. Do ganho de capital. Era uma lógica razoável, positiva, como você disse, sugerida também pelo ambiente, por profissionais da área tributária. Achei razoável, vamos colocar. Então, eu posso fazer um projeto. Um projeto de lei complementar já precisa de um apoiamento maior. Um projeto de proposta de emenda constitucional precisa de, no mínimo, 170 assinaturas. Então, tem essa lógica legislativa. Agora, não pode impedir que os parlamentares deem entrada nas suas ideias, através de seus projetos, dessa discussão. Mas não necessariamente todos que estão neste ambiente legislativo têm possibilidade de ser discutido, de ser até mesmo aprovado. Então, na realidade, isso ele compõe, né, o que eu falo, esse arcabouço lá legislativo com várias propostas. Depois, se tem alguma interação, eles são apensados, ou seja, esses projetos de lei são apresentados e apensados quando já existe um projeto anterior. Pelo que eu vi, vamos fazer o seguinte, pelo que eu tenho assistido antes da pandemia, ambas as casas estavam focadas na questão da reforma tributária, que o relator é o deputado Aguinaldo Ribeiro, que é muito equilibrado também, nós já dialogamos sobre isso,
e ontem, inclusive, fizemos uma conversa no lançamento do livro da Tributação 4.0, que foi muito bom, com a participação do deputado Rodrigo Maia e com a participação do deputado Aguinaldo Ribeiro. Não foi diferente do que eu estou falando aqui, tentativa deste foco, para não se perder em ações, às vezes, de questões pontuais. Então, retomando, quando vocês me perguntam o que você acha que pode ir para a pauta com relação a essa visão de ampliar a tributação, eu falo o seguinte: hoje, como disse a frase do Bichara, pode acontecer qualquer coisa, até nada. Eu não vejo disposição, tá? Vou ser bem claro, não vejo disposição de ambas as casas para propostas que avançam nesse sentido. E vou dar um exemplo. Nós tivemos na semana retrasada o pedido de alguns líderes, em especial do líder do PL, o Wellington Roberto, para que fosse pautado o projeto dele que ampliava a tributação de grandes fortunas, ou aqueles que acima de 1 bilhão. Houve uma movimentação da sociedade, por mais virtual que seja, houve uma movimentação e uma preocupação, especialmente num ambiente como esse. Ora, se você já tem, né, uma carga tributária, que nós reconhecemos que é grande, que é alta em comparação a outros países, num momento como esse, que a situação econômica está bastante restrita, a atividade econômica está contida, você vai criar ainda mais uma carga tributária. E veja que esse debate que iniciou, né, com essa linha, não, vamos sim, tributar essas grandes fortunas, nós precisamos fazer isso há tanto tempo, desde que a Constituição foi promulgada, a gente tem que regulamentar e não foi regulamentado. Aí você vai regulamentar num momento como esse? Eu sou daqueles que me filio na tese de que isso pode ser até uma ação paliativa e não vai resolver a questão sistêmica. Então, eu vou preferir o que tem sido a ótica, né, e o mote das nossas relações aqui legislativas, como foi o caso desse PL, eu acho que foi o PL 34, não me lembro aqui agora, que ele foi retirado de pauta, exatamente por causa da manifestação. A sociedade também manifesta, nós somos uma casa política, sabemos reverberar isso também. Foi retirado. E não voltou, e não foi colocado nenhum outro projeto dessa natureza. Para não dizer que nós não estamos atuando nessa questão das relações, não só da parte tributária, mas também nas questões do direito privado, das relações privadas, nós temos 2 projetos que dialogam, que podem entrar hoje, podem entrar semana que vem, que é o projeto do 1179, que é do senador Anastasia, que hoje já está na Câmara, que fala dessas relações privadas, fala de contratos de locação, fala de uma série de circunstâncias. Esse é um projeto que ali está tentando estabelecer um marco nesse período de pandemia, e o outro, que é da minha autoria, que é o de recuperação judicial e falência no momento emergencial, que é o que tem sido aceito para o diálogo com relação à questão das relações privadas. Parte tributária, digo para vocês, por minha experiência e pelo que eu tenho ouvido, tem se evitado de fazer qualquer tipo de modificação, qualquer tipo de incentivo, antes de que nós possamos fazer a discussão da reforma tributária. E ficou muito claro isso na semana passada e muito mais claro nessa semana, no momento em que o presidente Rodrigo Maia estimula, né, incentiva que seja retomada, mesmo que de forma virtual, a proposta da reforma tributária, que tem como escopo principal, aí vocês sabem muito bem, a criação do IVA e como nós vamos fazer o desdobramento desse conceito, como é que nós vamos fazer a partição. Mas, de qualquer forma, isso que eu entendo particularmente, que é o que está mais em caráter mais avançado, em caráter de entendimento por parte dos líderes aqui na Casa. Mas, repito, 513 cabeças, 513 propostas, todas elas legitimadas pelo voto popular. Então, eu falo que o pensamento é livre, a ação é livre, mas a aprovação depende, obviamente, dessa maioria.
não vejo um ambiente, exatamente por tudo que eu falei, para que nós possamos avançar em algumas situações que são esparsas. Não vai contribuir para o que nós temos que discutir, ainda mais num momento como esse, de uma decisão sistêmica. E aí, voltamos aí a vocês, voltamos aos advogados e às perguntas, mas deixando claro, né, que essa matéria, né, de ampliação, de carga tributária, qualquer nesse sentido, não tem reverberado positivamente. Deputado, muito obrigado pelas suas importantes considerações. O deputado Gurgel, aliás, hoje está em Brasília, apesar da recomendação aí de saúde pública, está em Brasília, se sacrificando até pessoalmente em prol do país. Então, desde já aqui minha admiração e meu muito obrigado. A gente já tem aqui uma série de perguntas, mas eu queria começar, vou tomar a liberdade de começar com uma minha. Diante de tudo que o senhor considerou e colocou para nós, de 0 a 10, qual é a chance da gente ter uma reforma tributária aprovada esse ano ainda? E a segunda pergunta é a seguinte: será que, em função de todo esse ambiente pandêmico e da consequente discussão de uma série de outras iniciativas em nível tributário, a reforma não será mais centrada apenas em consumo, mas ela tratará também desses outros aspectos? Doutor Bixara, eu digo o seguinte: 0 a 10, 10. Não acho eu não vejo possibilidade de você deixar de discutir, deixar de aprovar uma reforma tributária, exatamente porque, se era importante, ela virou essencial, virou fundamental. Ninguém vai querer perder. Mas o que aconteceu? Deixa eu deixar claro aqui para os nossos telespectadores. Quem acabou sendo o grande definidor das políticas e da transferência dos recursos? A União. Então, isso já era de conhecimento, isso já é uma situação clássica que a União tem que demandar. Os estados têm percebido isso. Então, quando eles têm o arrefecimento da atividade econômica, que impacta no ICMS, impacta no ISS, quem segura a barra é a União, que a gente chama assim, é a viúva, é a mãe. Então, isso faz com que vá também para a mentalidade, para a discussão do poder público, dos estados e municípios, entendendo o seguinte, meu amigo, nós compreendemos isso, vamos tentar aprovar essa questão do IVA e fazer uma partição que seja automática, que use a inteligência artificial da forma que for para fazer essa partição automática, para que cada um possa ser preservado, estabelecer uma alíquota que seja razoável, guardando as autonomias dos estados nessa definição, mas que a mesa seja única e não fazer por resolução do CONFAS, que é um negócio que não tem parâmetro, para mim, legislativo. Bom, então, eu particularmente penso que essa questão da reforma tributária, de 0 a 10, é 10. Entendo que nós podemos sim entregar, o Congresso pode entregar para a sociedade uma reforma tributária nesse sentido do que tem que ser debatido. Segunda pergunta: ficaria no limite da tributação de consumo? Com certeza não. Com certeza não. Eu entendo que isso vai ampliar. A questão da tributação do consumo já estava, vou chamar pacificada, mas estava bem mais acomodada, né? As pessoas já estavam entendendo dessa lógica. Porém, como eu disse, né, a fúria, vamos colocar assim, a fúria, o ânimo tributante é grande, tanto do Ministério da Economia ou do próprio Parlamento. Só que nós temos várias representações no Parlamento, tem que ser respeitado isso. Por isso que eu entendo que não ficaremos na questão só da questão do consumo, com relação à discussão do IVA, mas podemos sim avançar para outras áreas. Aí que eu repito, se prevalecendo o bom senso, é o que a gente espera no debate, na discussão, também na pressão da sociedade, da atividade econômica, prevalecer essa discussão de algum tipo de ampliação, reduzindo ou compensação, que ele seja sistêmico, que ele respeite o sistema, que ele respeite exatamente os pesos e contrapesos, que ele entenda o que é essa partição. Então, eu vejo sim, eu vou falar certeza absoluta, mas isso avançará para outras áreas que não só do consumo. Interessante e muito salutar que a gente não faça uma reforma
presa apenas à questão do consumo, né? Tem uma outra pergunta aqui, enviada pelo Inácio Loyola, que é no sentido da possibilidade de aprovação de algum refis esse ano ainda, né? Acho que é uma pergunta interessante, porque esse assunto, eu acho que aí sim estaria descolado da reforma tributária, né? Na sua avaliação, o senhor acha que tem chance de... Aliás, essa é uma pergunta recorrente dos clientes, né? Tem chance da gente aprovar um refis esse ano ainda? Cara, eu vou dizer o seguinte, eu particularmente tenho uma relação, uma posição com relação a refis. Eu acho que refis é uma ação útil de momento, mas do ponto de vista de política fiscal é extremamente negativo, porque é pontual, porque sempre tem uma ingerência. Agora, vamos lá, nós temos um fator novo dentro desse período agora dessa pandemia, que foi a aprovação da Lei 13.988, que é a Lei da Transação Fiscal. Veja, né, para os nossos ouvintes aí, dizendo o seguinte, foi regulamentado o artigo 171 e o inciso 3º do artigo 156. O Código Tributário Nacional tem 54 anos. 54 anos. É isso, 54, 55, mas é isso, mais de 50 anos com certeza, é de 66. E veja, o que acontece? Essa questão da transação tributária, ela abriu uma perspectiva para todos, ou seja, abriu uma perspectiva para o fisco entendeu, opa, eu preciso ser mais realista. Porque nós demoramos aí 54 anos para regulamentar uma matéria que já vinha sendo debatida anos e anos, e mesmo nas discussões, mesmo na jurisprudência, não se fazia entendimento que o fisco não assumia essa responsabilidade. Então, veja, acho difícil, a avaliação minha, que nós temos um refis nesse momento. Não vejo refis. Eu vejo que o fisco hoje, a Fazenda Nacional, pelo menos a Fazenda Nacional, está focada nessa questão de como operacionalizar essa questão da transação fiscal. Eu acho que a expansão da transação fiscal, eu entendo também que houve uma modificação no CARF, essa questão do CARF também será passível de um outro debate, e pode ser que nós possamos caminhar aí sim para um refis, vou chamar de refis permanente, para uma negociação permanente para essa circunstância. Eu não vejo, num momento como esse, a institucionalização do refis. Eu sugiro, né, aos advogados e também quem está numa situação dessa, que busque na leitura da Lei 13.988, se não me engano, agora de 2020, que é da transação fiscal, e também as suas regulamentações, né? O seu sistema de adesão, né? A negociação por adesão, a negociação daquelas que já estão judicializadas. Eu acho que essa é a sugestão, acho que esse é o menu, vamos chamar assim, esse é o menu do momento. A Vivian, diretora tributária da Johnson & Johnson, nos manda aqui um comentário no sentido de que a regulamentação da transação ficou muito tímida. E eu concordo inteiramente com ela. Concordo. Deputado, eu acho que aí, deputado, houve uma certa frustração dos contribuintes, porque a lei a transação que prometia tanto acabou vindo um pouco manhetada na regulamentação, né? Então, Bichara, o que acontece? Vamos fazer um fator aí, que eu sou advogado, mas eu fiz economia também, então aprendi um pouquinho. Existe dentro das qualificações de uma equação, existe um fator, das equações macroeconômicas, existe um fator chamado fator humano. E esse fator humano, às vezes, faz uma diferença grande. Por isso que a economia é uma ciência humana e não uma ciência exata. Exatamente por causa do fator humano. Nesse fator humano, vamos entrar aí na questão da PGFN. 54 anos que não existia a possibilidade da transação fiscal. É óbvio que eles estão com o freio de mão puxado, vamos usar uma expressão bastante popular. Então, o freio de mão puxado, não sabe o que vai acontecer, todo mundo tem medo de responsabilização, todo mundo tem medo de uma ação de improbidade. Como é que eu vou fazer a negociação? Quando era até R$1.000, que já houve regulamentação para isso, a extinção das cobranças de execução fiscal até R$1.000, depois até R$10.000, perfeito, a lógica era para todo mundo. E agora? Qual o valor? 100 mil eu posso? 200 mil. Como é que eu vou regulamentar? Isso que eu estou dizendo, nós estamos vivendo num momento novo. Então, esse momento novo, eu concordo com a Vivi e concordo com você, ainda foi muito tímido. Mas vamos avançar. Pode ter certeza que nós vamos avançar. Eu não tenho dúvida nenhuma. É que
para a própria Procuradoria ainda é muito novo. E você veja o seguinte, conhecimento público. Os procuradores, vendo a situação... Voltou. Vendo a situação atual, eles têm talvez queiram avançar mais. Essa é uma visão minha. Mas estou dizendo, vamos dar tempo ao tempo aí, para não permanecer tímida essa questão da transação, porque particularmente eu entendo que ele pode sim substituir e muito essa questão do refis. Tá ótimo. A gente tem uma série de perguntas aqui, eu vou tentar fazê-las rapidinho para a gente não atrasar também muito, não tomar mais muito o seu tempo, nem dos nossos espectadores. O Marcelo Dantas pergunta o seguinte: como o deputado Hugo vê a possibilidade de aprovação para uma alíquota fixa de ICMS para os estados, evitando-se assim a distorção gigante de alíquotas dos estados, principalmente dos combustíveis? Seria o mundo ideal. Eu vejo com relação à questão do IVA. Uma vez o IVA, vamos partir do princípio que a gente consiga, né, ter a maioria e a aprovação, eu acho que isso vai ser, se tornou premente, eu entendo que no IVA você vai ter lá o percentual que vai ser, olha, o IVA aqui para o ICMS, o valor vai ser 17%, 12%. Vai estabelecer essa alíquota, mal querendo ou não, vai continuar do Estado. Vai continuar. Agora, quem vai fazer o recolhimento do IVA é a base nacional, no meu entendimento. E aí vai ser distribuído para o Estado de acordo com o seu percentual. Isso eu acho que você tira uma série de ações que sejam do Estado e ele vai receber o valor devido ali. Será que ele vai querer abrir mão numa alíquota nacional? Eu vejo dessa forma. Talvez, quer dizer, isso é o que eu penso, num processo de reforma, trazendo um imposto de consumo dessa natureza, você pode, do ponto de vista sistêmico, fazer essas divisões, preservando, né, a autonomia dos estados. Mas eu acho que aí nenhum estado vai querer reduzir muito e nem ampliar muito. Eu acho que aí vai haver uma equalização. O que não pode, aí estamos fazendo essa avaliação nas duas PECs ali, é tirar essa autonomia dos estados com relação ao consumo, com relação à mercadoria, tirar essa possibilidade da tributação. Pode avançar para isso? Pode. Pode avançar para ter uma alíquota única? Pode. O que não pode, e isso é uma avaliação minha também, quem definir isso é uma resolução do CONFAS. Aí não dá. Aí eu já tenho todas as minhas dúvidas possíveis e imagináveis. Com mais legitimidade que tem e autonomia que tem, não é essa lógica. Você vai perguntar se o IVA vai resolver? Se vai resolver, eu não sei, mas se vai ajudar muito, vai. Tem uma pergunta aqui do painel, do Carlos Alberto. Existem empresas no Brasil que não estão faturando muito ou muito menos do que antes. Ou seja, empresas que nem vão gerar faturador de tributos e que sempre vai perder ao próprio governo federal, estadual, municipal, conforme o tipo de imposto ou contribuição. É isso mesmo? Permita só antecipar a resposta. Em teoria, sim, porque há impostos que gravam o lucro, mas nem todo imposto ele é tributado com base no lucro. Ou seja, as contribuições sociais, por exemplo, são com base no faturamento. Tudo que a empresa esteja vendendo e não esteja, ainda que esteja tendo perda, vai ser tributado. Então, claro que vai haver uma queda no faturamento, as empresas talvez vendam menos, mas assegura-se sempre uma tributação mínima. Sem contar também os outros tributos que não são nem sobre o consumo e nem sobre o lucro, como, por exemplo, folha de pagamentos, né? A empresa não pode estar vendendo absolutamente nada, mas ela está pagando seus empregados. Então, tem uma contribuição sobre folha aí. Então, nem todos os tributos gravam o resultado econômico do contribuinte. Então, eu diria que a resposta é sim, mas haverá uma redução, porque espera-se que o faturamento de todas as empresas reduza com o consumo, mas não necessariamente o Estado sairá prejudicado no mesmo nível das empresas, né? Não sei se o Bichar ou o deputado gostariam de fazer um comentário.
Vou dizer até uma outra coisa. O tratamento que é dado à questão dos encargos sociais e à questão da tributação, apesar de ter a receita ser única hoje, é exatamente essa a diferenciação. Os encargos sociais, o impacto é direto na folha e a visão do governo, nesse caso até de redução, de readequação, é para poder manutenção dos empregos. Essa é uma lógica. Não necessariamente isso pode ter redução, no caso de suspensão de contrato de trabalho, até mesmo de demissão, mas tem um tipo de impacto. Agora, o outro, na circulação, de mercadoria, do serviço, ele é diretamente ligado à atividade econômica. Pode ter uma redução, mas não necessariamente como é o caso dos encargos, como você colocou. Eu milito nessa mesma linha. Eu gostaria de... Desculpa, Murilo, é que a gente está aqui ainda com... Você quer concluir alguma coisa desse tema ainda ou eu passar para a próxima? Não, eu gostaria de fazer só uma última pergunta, mas posso falar no final. Não, então, faz o seguinte, como a gente estava um pouquinho adiantado, eu vou colocar uma última que chegou aqui e aí depois você faz a sua e a gente já parte para as considerações finais, tá? O Paulo Pereira, do Grupo Sacavalcante, formulou uma pergunta interessante aí mais para o deputado. Como fazer a aprovação da reforma tributária sem que haja uma convergência de pensamentos? Como fazer se não há coalizão? Será uma proposta do Legislativo e não do Executivo? Esse será o caminho? E aí eu adicionaria um comentário. Assim, é bastante óbvio que até hoje, pelo menos no período pré-pandemia, o Poder Executivo, sejamos francos, não quis fazer reforma tributária, né? Porque, se quisesse, teria endereçado ao Parlamento, né? Todos os esforços de reforma tributária hoje verificados são iniciativas. Né? O Poder Executivo, permitam aqui a liberdade, ele se finge de morto nessa discussão, né? E desde a primeira semana do ano passado, o então secretário Marco Citro e também o ministro Paulo Guedes, eles falam que vão mandar a PEC do governo na semana que vem. É a semana que nunca chega, né, deputado? É o que a gente costuma dizer assim, é agosto. Está em agosto. Agosto de quem? Agosto do presidente, agosto de Deus, agosto de... Mas não chega. Isso é total razão, tanto que as duas propostas de emendas constitucionais que nós estamos em debate são propostas que vieram nascer do Legislativo. Olha, eu vou dizer uma coisa. Nós tínhamos um cenário antes da pandemia. Nós temos outro cenário pós-pandemia. Acho que isso pode ajudar a chegar numa conciliação. Mas unanimidade não vai existir. Pressão dos estados, especialmente com o Senado, sempre vai haver. Mas eu vejo que são discussões que podem ser superadas. Se existiam argumentos bastante razoáveis e plausíveis para período antes da pandemia, agora E eu quero dizer uma outra coisa. Tem variações, tem discussões com relação à questão desse imposto sobre o consumo com os estados e municípios, mas, na realidade, eles vão entender que a prática, né, independente deles quererem fazer suas políticas fiscais e tributárias locais, a prática vai demonstrar que essa capacidade deles é uma fonte esgotável. Eles não vão conseguir, particularmente. Eu acho que isso vai ajudar. Infelizmente, esse período colabora para que a gente possa unificar a proposta da reforma tributária. É uma avaliação que eu tenho da experiência de ter assistido durante pelo menos 5 mandatos, cada vez que inicia um mandato, uma reforma tributária, cada vez uma reforma tributária. E vi vários deputados atuando em reforma tributária. Aliás, 2 reformas que eu mais ouço aqui no Parlamento é reforma tributária e reforma política. A política é um pouco mais delicada, né? E já temos muitas reformas pontuais no processo eleitoral. Mas a reforma tributária dos últimos anos, eu nunca vi uma consolidação, uma conciliação mais próxima do que tem acontecido agora. E só para não dizer que eu não falei de flores, vou comentar, o governo não quer mexer. E é natural, eu vou usar até uma figura de linguagem aqui, por que ele não quer mexer. Ele sabe que ele tem a maior parte desse bolo, está com ele. Porque na hora que mexer, eles vão falar assim, se eu mexer, eles vão querer vir tirar mais um pedaço do que eu tenho. E a intenção ainda dessa concentração que nós temos é ele tentar ali fingir de morto, como você disse. Então, não quer mexer porque ele sabe que na hora que mexer ele vai ter que dividir uma parte dele. E isso é natural e é isso que vai acontecer. Se permite um último comentário sobre esse ponto, para a gente lembrar o seguinte, por que a
a reforma tributária agora finalmente anda, depois de décadas de discussão? Por uma razão muito simples. Ela é impulsionada pelos estados, né? A gente tem aqui um dado inédito: os 27 secretários de Fazenda subscrevem uma carta apoiando a técnica de reforma tributária. Por quê? Porque eles vão ganhar mais. E quem vai perder? A União. E também os contribuintes. Tem uma última pergunta aqui da plateia que, na verdade, antecipou a minha, que é: dado o atual cenário de pandemia e danos econômicos, o projeto de lei do aumento de alíquota do CSLL realmente tem chance de seguir? Essa era a minha dúvida, inclusive, porque assim, parece haver um movimento no Senado para a votação dessa do CSLL, né, que inclusive foi pautada para a votação no dia 20 e saiu no jornal, Davi Alcolumbre, com a foto da Davi Alcolumbre, falando que é isso mesmo, que ninguém aguenta mais os bancos ganhando dinheiro e tal. E Vossa Excelência, claro, é muito ponderado na linha do mundo inteiro, diz que não é o momento de aumentar tributos, porque nenhum país do mundo está aumentando. Mas a pergunta é: se essa medida vir a ser aprovada no Senado, será que ela teria força para pelo menos não ser vetada no Congresso, tendo em vista a pressão toda da sociedade, de vamos tributar o banco, vamos tributar a parcela mais alta da população? Então, assim, nesse cenário, como é que Vossa Excelência acha que poderia resultar? Resultar a aprovação. Essa do CSLL, somente de aplicação das operações financeiras, visão paliativa. Já que tem que fazer, vamos atuar nesse segmento, né? Porque há de convir que, por mais esforço que nós tenhamos, a questão dos bancos aqui no país é uma situação totalmente monopolizada, né? São poucas instituições financeiras com relação a cartas de banco. Não estou dizendo que nós temos que ser contra banco, não é contra banco, mas a questão dessas operações e do lucro. Isso tem sido objeto de discussão interna. Hugo, então você falou que não acho que não caberia nenhum tipo de aumento. Não caberia. Mas vão ter segmentos que hoje estão todos represados, toda essa discussão está represada, pode ser que vamos chamar assim, numa pílula de alívio possa liberar um projeto dessa natureza. Até porque, como eu disse, apesar da sintonia entre Câmara e Senado, do ponto de vista aí de visões de mundo, existem divergências também nos projetos. Então, entendo que isso está muito mais aceso no Senado do que na Câmara. Então, vamos esperar. O Senado hoje também está com a palavra. Bom, a gente já tem outras perguntas aqui, mas já estamos com 1h20 de webinar. Infelizmente, a gente tem que encerrar. Eu acho que a lição que fica é que há muito assunto tributário para a gente conversar ainda, né? Mas eu queria antes devolver a palavra ao deputado Leal para suas considerações finais. Doutor Bichara, Murilo, todos que nos ouviram, que tiveram paciência de nos ouvir aqui. Primeiro, a notícia que eu quero deixar, que dá como relevante aqui, é exatamente que o parlamento não parou. Nós estamos discutindo, mesmo que remotamente, nós estamos fazendo sessões todos os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, fazendo debate. Já aprovamos várias matérias na área de saúde, na área também da área fiscal, ajuste para os estados também, com algumas responsabilizações. Ou seja, nosso papel, nós continuamos exercendo, mesmo que de forma remota, não é o ideal, mas continuamos avançando e provavelmente vamos fazer ao longo desse período até que nós possamos retornar. Então, a mensagem que eu passo aqui do ponto de vista legislativo é a continuação da nossa atividade. E com relação à questão da atividade econômica, nós vamos ter que aguardar, como todos nós estamos fazendo. Mas eu ainda tenho uma visão otimista, apesar de todo o quadro que nós estamos enfrentando, uma visão otimista da aprovação de reformas, especialmente da reforma tributária, que possa equalizar um pouco desse cenário, equalizar um pouco desse injusto sistema que nós temos. Todo mundo reclama, todo mundo critica, mas na hora que vai mexer, todo mundo tenta defender. Mas hoje, né, a partir desse cenário que vivemos, nós vamos com certeza sim, ter outro impacto. E para não dizer que não deixei passar aqui, eu já falei sobre o lançamento do livro da doutora
a data daí, mas eu quero deixar registrado o seguinte, e esse tema vai crescer cada vez mais, a questão da tributação 4.0, da questão dos streams, da questão dos games, da questão do que é hoje propriedade intelectual, será inevitável. Inevitável. Se isso é consumo, se isso é propriedade intelectual, se isso é produto, se isso é serviço, isso vai ser inevitável. Nós vamos ter que consolidar junto, o parlamento fazendo seu papel e a jurisprudência acompanhando também. Até porque hoje, no sistema, né, hoje, no ambiente tecnológico que nós vivemos, é inevitável essa discussão. E essa discussão vai avançar junto, né, com a reforma tributária. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Você tem toda a razão. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado. Enfim, mais uma vez estar aqui conosco. É muito bom a gente poder lhe ouvir e saber que o povo conta com representantes do seu nível no parlamento, enfim, que a gente pode ter uma conversa técnica, enfim, e uma jurídica. Então, é muito positivo. Queria lhe agradecer muito. Dizer que eu concordo totalmente com a sua posição com relação a essa questão de tributação digital. Até escrevi um artiguinho nesse livro a respeito desse tema, né? Eu acho que é um desafio que a gente vai ter que enfrentar muito brevemente, né? O Brasil tem que fazer um shift para olhar para esse assunto. Acho até que o IVA se compatibiliza bem com isso, ao contrário do que uns pensam, mas sem dúvida é um desafio. Então, eu queria lhe agradecer uma vez mais, dizer que foi uma honra tê-lo aqui conosco, agradecer ao Murilo, toda a nossa audiência e convidar vocês para continuarem assistindo a nossa série de webinars. Amanhã, às 15h, temos um relevante sobre aspectos trabalhistas e penais do lockdown. E agradecer uma vez mais a presença de todos e deixar meu abraço. Muito obrigado.